Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, 2013 foi marcado por protestos, passeatas por todo o Brasil. E neste ano de 2014, ano de eleições e de Copa do Mundo, podemos esperar ainda muito mais movimentação popular nas ruas das cidades brasileiras. Mas segundo o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro, a mobilização social é muitas vezes confundida com manifestações públicas, com a presença das pessoas em uma praça ou numa concentração. Para o Bernardo Toro, a mobilização ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade decide e age com um objetivo comum, buscando resultados decididos e desejados por todos. Então, no programa de hoje, a gente fala sobre as diferentes formas do que pode ser chamado de mobilização social e também discutir a importância dessas iniciativas para o nosso país. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Rubens César Fernandes, ele é diretor executivo do Viva Rio. E também conosco está o José Cláudio Barros, ele é gerente de programas da Quer Brasil. E logo mais, a gente também fala direto de Brasília com o Gil Castelo Branco, fundador e secretário-geral da entidade sem fins lucrativos Contas Abertas. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente do que você entende como mobilização social. Pela internet tem duas formas de mandar o seu recado para a gente. A primeira delas é na nossa rede social, no facebook.com/canal Futuro Oficial. Você já viu aqui esse post, que tem inclusive o logo aí da Quer Brasil. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão, que daqui a pouquinho a gente repercute no estúdio com os nossos entrevistados. A outra forma de mandar recados online para a gente é no microblog, no Twitter, mande mensagens para o perfil @canalfutura. E ainda, ligue para a gente no 0 operadora 21 3523 4098, os números estão aí na tela para você. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Comecei falando um pouquinho do que é mobilização social, do que pode ser entendido. A gente pode ter aqui inúmeras definições. Eu quero começar ouvindo de vocês que já acompanham o que é mobilização social, articulação da sociedade civil por tanto tempo. Começar ouvindo o Rubens. Como é que você vê que o Brasil tem amadurecido e mudado o seu entendimento, a sua prática do que é mobilização social? A mobilização é que nem namoro, amor. Quer dizer, ele sobe e desce, entendeu? Tem movimentos fortes, tem momentos fracos, tem movimentos muito diferentes, sentimentos muito diferentes. E, na real, é muito variado. O mundo de ações voluntárias sem fins lucrativos é tão complexo quanto o mundo com fins lucrativos. Tem de tudo, entendeu? Não é uma coisa só, não é homogêneo, é muito variado. Como é que você entende? Eu acho que a gente vivenciou um processo de mobilização bem interessante na década de 80, né? Logo quando a gente iniciou aqui um processo de redemocratização do país. E abertura política, diretas já, exatamente. E tinha uma coisa muito comum, né, de muitos movimentos que estavam ali brotando, que já estavam lutando, que gerou o Estatuto da Criança e do Adolescente e que mais à frente vai avançar aí para a LOAS, para o pessoal da saúde, né? E era uma época onde o movimento de bairros estava muito forte, né? Conseguia mobilizar pessoas, levar multidões para as ruas, né? E isso deu depois com um certo tempo foi caindo, né? Você percebe um processo de desmobilização forte e que está muito relacionado a você, qual é a bandeira que eu acredito, né? Eu posso acreditar, então o que me motiva a estar hoje na rua, né? Eu acredito que essa mudança é possível, né? E a gente vivenciou um processo de desmotivação muito grande, né? A gente viu, apesar do ano passado, de certa forma, houve até uma surpresa por muitas partes. Muitas pessoas se surpreenderam com essa mobilização que tomou conta das ruas, não só das capitais, como também de cidades do interior do Brasil. Então isso veio, de certa forma, voltando, né? Como disse o Rubem no começo, aqui é o namoro, os momentos da paixão lá em cima, depois baixa um pouco de novo. Agora, eu acho que também tem diferentes momentos em termos de estilo, entendeu? Do jeito como a coisa acontece. Ele se referiu àquele período da democratização, fim da ditadura, começo, e não era só no Brasil, a Europa do Leste caindo aos pedaços, né? Os muros também de Berlim desabando, né? E havia naquele momento fim da inflação no Brasil, volta da democracia no Brasil. Naquele momento era um momento de muito otimismo e teve assim
movimento importante, que foi a Ação da Cidadania, o Betinho representava, e aquela coisa, virou assim, o que eu posso fazer? Saiu do nós mulheres, nós índios, nós negros, nós isso, nós aquilo, nós brasileiros, para ser uma coisa mais eu pessoa, o que eu posso fazer, né? E então, a Ação da Cidadania trouxe todo um novo estilo, um novo jeito de fazer, e um momento muito otimista. A gente acreditava que ia dar jeito em um monte de coisa, né? Eu acho que a gente fez progresso, sim. Quem não tem ideia é só revisitar. O problema é que ele não volta, né? Não tem como ensinar isso. Mas uma coisa é a ditadura, outra coisa é a democracia que a gente vive hoje. Mudou muito o país. Mas aquele momento de otimismo agora foi substituído por manifestações muito negativas, assim, de protesto. Uma revolta, muita uma carregada de insatisfação. De insatisfação, de revolta, e terminando sempre com quebra-quebra, né? E botando fogo em alguma coisa. Se não puder quebrar uma vitrine, não prestou a manifestação. Parece que não terminou, não vai dar notícia do jeito que a imprensa gosta. Então, esse estilo das manifestações de agora, do ano passado, foi bem diferente do momento de 20 anos atrás, dos anos 80, 90. Então, também são diferentes momentos históricos. Entendeu? Eu espero que a gente consiga voltar, de alguma maneira, a recuperar isso que eu dizia da crença, né? Um pouco mais da positividade. De um otimismo ao manifestar-se. Não um otimismo bobo, porque ninguém hoje é otário, né? A gente já cresceu bastante, mas eu acho que essa coisa de acreditar que dá para fazer, entendeu? Tem que fazer, e o que eu posso fazer? Tem uma história assim, daquele momento, que eu gosto de preservar. O que eu posso fazer. Muito bom. Quero mostrar na tela para você de casa o site da Care Brasil, que o José Cláudio Barros aqui no estúdio representando para a gente. Vamos mostrar para você de casa, então é o care.org.br, somando forças até o fim da pobreza. Quero que você fale um pouquinho sobre a atuação da Care Brasil aqui no nosso país, é uma organização internacional. Explica para a gente, José Cláudio. A Care Brasil ela é uma ONG brasileira, né, mas que faz parte dessa rede internacional, que é uma rede que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, para justamente ajudar os países da Europa que estavam devastados. E assumindo ali naquele momento, num primeiro momento, apenas uma ação humanitária, né, ajudar aquelas famílias. E com o tempo, com a reestruturação dos países europeus, eles se somaram a esse esforço que surgiu nos Estados Unidos e se compôs uma federação, cuja sede hoje fica em Genebra, e que continua atuando em grandes catástrofes, em momentos de conflitos de guerra, que é uma ação importante da Care no mundo hoje, mas que assumiu como missão o combate à pobreza, justamente por identificar que, por mais que você tenha uma intervenção no momento logo depois de uma catástrofe, né, mas se você está num país que a condição desse país é uma condição de grande pobreza, para ele poder se reestruturar... A pobreza não é só reflexo de uma grande catástrofe, em muitos casos é uma situação permanente. Né? Então, a Care ela começou a atuar, hoje ela está em mais de 80 países, com projetos de inúmeras naturezas no campo da educação, educação para meninas, né, o tema de gênero, né, equidade de gênero é importantíssimo para a Care no mundo como todo e aqui no Brasil também. Geração de renda, né, mudanças climáticas, né, considerando o impacto das mudanças climáticas em alguns locais. E aqui no Brasil, que tem 11 anos a atuação da Care, também com a missão do combate à pobreza e trazendo para cá muito fortemente o foco do desenvolvimento local. Né? A gente está hoje em 8 países atualmente, 8 estados brasileiros, com projetos no campo de educação, projetos de educação para o desenvolvimento local, sempre fortalecendo o protagonismo juvenil em escolas e comunidades, projetos de empreendedorismo e cadeias inclusivas, né, em especial no meio rural, promovendo desenvolvimento rural aí, e a ação de ajuda emergencial e redução de risco de desastres, né, como o projeto que a gente tem hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, de fortalecer os núcleos comunitários de defesa civil. Muito bem, por outro lado, aqui no Rio de Janeiro, muita gente conhece, é muito popular falar sobre o Viva Rio, então mostrar para você de casa também o site vivario.org.br, está aí na sua tela, você também pode saber mais sobre esse movimento aí, está aqui já a bandeira dos 20 anos. Eu quero ouvir do Rubem de onde surgiu esse movimento também tão importante para a gente ter aqui todas as questões de saúde, de meio ambiente, de segurança humana que se trata a partir do Viva Rio na sociedade carioca.
Foi uma resposta à violência, né? Os 2 episódios foram Candelária, 8 assassinados no meio da noite e tal, e um mês depois, em 93. Um mês depois, em Vigário Geral, né? 21 pessoas também assassinadas, em situações absurdas, também noturnas, né? Então aquilo criou um ambiente assim, de muita revolta e de uma pergunta meio assim, sem saída da profundidade da gente, que naquela altura não sabia realmente o que fazer. Então, e havia um mal-estar enorme, porque não era só a violência é como um sintoma de uma crise que o Rio de Janeiro sofria e estava indo para o buraco. É como se o Rio estava acabando, entendeu? Visite antes que acabe, vamos embora daqui, ninguém aguenta. Então o Rio de Janeiro estava sofrendo muito naquele momento, e aí o movimento foi o movimento justamente de dar a volta por cima, daí o Viva Rio. Muito entendeu? bem. Vamos viver isso aqui. Bom, eu vou chamar agora também para a nossa conversa direto de Brasília o Gil Castelo Branco, que é fundador e secretário-geral da entidade sem fins lucrativos Contas Abertas. Boa tarde, Gil, tudo bem com você? Boa tarde, é um prazer estar com todos vocês. Prazer é nosso. Então, o Contas Abertas não trabalha aí diretamente, né, na mobilização no sentido de reunir pessoas, ir para a rua. Então, quero que você explique para a gente como a Contas Abertas faz um exame aí das contas públicas, Gil. Exatamente. O Contas Abertas foi criado em 2005, portanto já se vão aí 8 anos, e a nossa ideia é trabalhar exatamente com o acesso à informação, com a transparência, fomentando a transparência e o acesso à informação como pressupostos para o controle social das contas públicas, né? Então nós entendemos que com o controle social maior, nós vamos ter como consequência um gasto público de mais legalidade, de mais qualidade, né? Então a ideia central é exatamente essa, de se fomentar a transparência, o acesso à informação, ampliar o controle social, com vistas à melhoria da qualidade e da legalidade do gasto público. Então, nesse sentido, nós também temos um portal, que é o www.contasabertas.com. Ali, diariamente, temos notícias ligadas às finanças públicas, ao orçamento do governo, sobre uma ótica, às vezes, um pouco diferente daquela que a mídia cobre diariamente. Além de tudo, nós procuramos capacitar jornalistas, isso nós fazemos, quer dizer, já fizemos cursos de formação nos principais veículos do país de comunicação, como o caso do Globo, TV Globo, o Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Gazeta do Povo, e também até em alguns locais acadêmicos, como a Fundação Getúlio Vargas, a Unicamp, sempre com essa ideia de tentar difundir mais essa ideia de que as informações públicas hoje existem, a transparência aumentou bastante nas últimas décadas, eu diria, não só no Brasil, mas no mundo, e hoje em dia você tem diversos portais, talvez mais portais com informações públicas do que a capacidade que nós temos de analisá-las, né? Então a ideia é justamente mostrar onde estão essas informações e até como os jornalistas poderiam eventualmente até aprimorar as suas pautas fazendo uso dessas informações que estão disponíveis. A ideia central como eu disse, estar difundindo, né, esses dados para que o controle que a sociedade exerce sobre as contas públicas seja cada vez maior. O Gil citou o site do Contas Abertas, a gente vai botar na tela para você de casa também ter acesso, poder investigar essas contas todas que eles estudam também, fazem essas matérias diárias, são divulgadas no site, aqui inclusive a chamada de capa, especialistas condenam mecanismo para melhorar o superávit, uma manobra orçamentária que o governo federal teria realizado para alcançar a meta do superávit primário divulgada ontem, dia 8. Então, essa é a chamada principal do site Contas Abertas. Essa e tantas outras reportagens e estudos aqui sobre economia, sobre contas do governo federal, se encontra diretamente no site. Quero que o Gil continue na linha com a gente, enquanto isso quero ouvir o Rubem e o Cláudio aqui no estúdio em relação a esses dados, né, que o Gil apontou. A gente tem hoje em dia aí todos os dados de gastos públicos, tanto do governo federal, estadual, municipal, devem estar disponíveis na internet. De que forma vocês avaliam, a gente, nos dias de hoje, tendo toda essa informação, como isso pode mobilizar ainda mais a sociedade a buscar os seus direitos, a reivindicar pelo que de fato acredita que deve ser prioridade do governo? Eu acho que mostra bem essa variedade de funções, de possibilidades, né, dessa mobilização. E aí eu acho fantástico o trabalho que tem a ver com a qualificação da informação, não é? Então, ao invés de trabalhar em termos só de grandes
slogans, né, em termos muito emocionais, né? O Contas Abertas, eles nos esclarecem, é esclarecedor. Então, eu acho que tem um papel, assim, de um lado, expor o governo, abrir, né? Um dos grandes problemas nossos é o problema da corrupção, do mau uso dos recursos. Então, você ter fontes que nos permitam, né, identificar isso a todos, ao próprio governo, mas à mídia, à população, etc., é fundamental. Então, isso é uma função primordial, né, que o Contas Abertas presta para nós todos. Né? Cláudio. Eu acho que, dentro desse tema da mobilização social, acho que, de fato, concordo com o Rubens, esse acaba sendo um dos grandes desafios que a gente tem hoje, que é sair de uma pauta de mobilização social que fica, às vezes, apenas numa reivindicação pontual, né, é o buraco, é a rua esburacada, para uma pauta mais permanente, que é essa pauta do controle social, que, de fato, o Contas Abertas ele traz algo que é, como o Rubens colocou, e na minha opinião, hoje é um dos principais problemas que a gente tem que focar no país, que é o combate à corrupção e o mau uso do dinheiro público. Né? A gente conseguiu muitos avanços e, de fato, tem essa informação disponível. E se a gente não tiver essa sociedade civil organizada para correr atrás dessa informação, lutar por esse direito, né? A gente tem aí um caso como o problema dos recursos da região serrana, que eram destinados para as obras, que poderiam ter impedido a tragédia que aconteceu da chuva, e que não foram utilizados. Isso é né? insuportável. Isso... É absurdo. Quem viu aquela desgraceira, entendeu? E durante a desgraça já estava havendo corrupção. Mau uso. Os repasses foram feitos e o dinheiro ninguém sabe. Além de ter tido o anterior, depois da tragédia continuou tendo. Então, assim, se você não tiver uma sociedade civil organizada permanentemente para poder monitorar, colocar a boca do trombone, está exigindo, e eu acho que o trabalho que o Contas Abertas faz com os meios de comunicação é fundamental. Né? Porque isso é muito importante. Eu acho que qualificar quem divulga a informação ao público. Exato. Né? E também ter uma pauta permanente também. Porque, às vezes, assim, a gente percebe que a mídia, aconteceu o fato, ela relata, mas passou 2 dias depois, a pauta já muda, né? A gente compreende, a gente sabe, eu sou jornalista também, a gente sabe que tem que mudar a pauta, mas tem coisas que não pode deixar. Tem que ser permanente. Isso que a gente tenta fazer aqui no Canal Futuro é dando continuidade a essas discussões. Eu quero voltar a ouvir o Gil, que fala com a gente por telefone lá de Brasília. Gil, de que forma, então a gente falou que, né, a Contas Abertas não trabalha diretamente com manifestações ou levar pessoas para a rua, mas como você acredita que esse trabalho de qualificar a informação acaba refletindo na consciência das pessoas, incentivá-las a, assim, cobrarem e se manifestarem? Eu gostaria até, em primeiro lugar, de agradecer ao Rubens e ao Cláudio, porque também sou um admirador grande do trabalho que vocês realizam, né? Eu acho que todos esses nossos esforços se somam, muitas vezes cada um dentro de uma vertente, né? Mas eu até diria também o seguinte, nós ainda, né, temos um longo caminho a percorrer, porque veja, até você bem lembrou que hoje todas a União, os estados, os municípios deveriam ter as suas contas na internet. Inclusive já até existe uma lei, a Lei Complementar 131, na verdade ela foi a primeira e única emenda àquela Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela já chegou num determinado momento, aliás, desde maio passado, em que todos os municípios do Brasil, quer dizer, do maior ao menor, eles já teriam que ter as suas contas na internet. Mas isso ainda não acontece. A maior parte dos municípios não tem um portal sequer com informações detalhadas. E muitos até têm um portal em que bota ali um retrato do prefeito, um telefone do corpo de bombeiro, etc., mas sem as informações suficientes para um controle social, como no caso deveria ter sido feito especificamente no caso de Teresópolis, que nós estamos mencionando. Agora, o que acontece é isso, alguns portais nem existem, outros portais existem, mas são precários. Ainda também temos muito que avançar naquela lei de acesso à informação, aquela que permite, né, que qualquer cidadão faça uma consulta a um órgão público e ele seja obrigado a responder em 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Isso também não tem acontecido, quer dizer, nós vemos que os estados tinham que regulamentar essa lei, os municípios também, a enorme maior parte dos municípios ignorou completamente isso. Então eu vejo que essa questão da transparência ainda não é aquela que nós desejaríamos, né? E dessa maneira ainda estamos, digamos, longe dessa possibilidade do cidadão mesmo poder acompanhar, que seria o sonho de todos nós, com certeza, de todos nós temos aí multiplicada a quantidade de fiscais
fiscais, de auditores, né? O sujeito poder estar ali sabendo quanto é que está sendo gasto na escola do seu filho, fiscalizando o que está sendo fornecido na merenda escolar, enfim, chegar a saber os dados do hospital, quais são os médicos que estão de plantão ou não estão. Enfim, eu acho que nesse nível de detalhes é que nós precisaríamos chegar para que a sociedade efetivamente participasse, né? Então eu acho que, por um lado, as informações, né, ainda que tenham avançado bastante no Brasil e no mundo, nessa transparência, até com o desenvolvimento da internet, da informática, mas enfim, além de que isso já avançou bastante, ainda falta muito o que avançar. Nós temos então esse lado, de que as informações ainda têm que crescer, mas também a sociedade tem que se tornar também um pouco mais ativa, né? Porque eu digo nesse caso específico aqui do controle das contas públicas, mais especificamente aqui a nossa praia, o que eu observo é que talvez em função ainda dos resquícios da ditadura militar, ou mesmo até de uma inflação muito alta durante muitos anos, né? O cidadão não se acostumou, né, digamos, a acompanhar mesmo o gasto público, né? Ele acha que tudo aquilo já vem ou cai do céu, e às vezes não relaciona de que o gasto público está diretamente relacionado ao dinheiro, né, que ele paga em impostos, taxas e contribuições, né? Ele não se dá conta que o Estado somos nós, né? Quer dizer, na realidade, o Estado propriamente dito não produz um centavo, né? Ele sobrevive às custas dos impostos, das taxas e contribuições que as pessoas físicas e jurídicas pagam, né? Então, a função do cidadão, na verdade, é se empoderar também, né? Mais, né? Eu acho que essa consciência crescendo, né? E talvez a gente esteja vivendo esse estágio, né? Eu acho que nós estamos avançando. A transparência era um pressuposto indispensável. Agora, a partir dela, eu acho que a gente vai começar a ver essa consciência crescer. Muito bem. Gil Castelo Branco, infelizmente o nosso tempo já está encerrando, então quero agradecer muito sua participação com a gente aqui no Conexão Futura. Obrigado, bom trabalho para você. Não, foi um prazer, e eu quero aqui também cumprimentar o Rubens, o Cláudio, e dizer que sou de fato um admirador e que estamos à disposição quando vocês precisarem eventualmente de algum número. Por favor, lembre-se da gente. Muito bom. Antes da gente encerrar, eu quero colocar aqui para o Cláudio e para o Rubem a pergunta que chegou para a gente pelo Twitter da Amanda Leandro. Obrigado, Amanda, pela participação. Que ela pergunta a vocês se vocês acham que alguma coisa mudou no Brasil após as manifestações de 2013. Pontualmente para a gente encerrar. Cláudio. Olha, eu acho que uma coisa que mudou é a percepção que a gente tinha de apatia da juventude, né? Eu acho que a gente estava vindo aí num processo de considerar que a nossa juventude estava apática. Independente de qualquer outro tipo de problema que tenha, a gente descobriu que existe uma massa de jovens que está, sim, né, preocupada e que está tendo um discurso crítico. Ela pode ainda não estar totalmente organizada, mas querendo fazer alguma coisa. Muito bem. Rubem. Olha, eu acho que sacudiu, né? A gente sacudiu a árvore imensa que é o Brasil. Agora, tem um problema nessas manifestações, que estava tudo voltado para o governo. A sociedade protesta contra o governo, pela má qualidade do serviço público. Perfeito, tem que protestar mesmo. Mas falta voltar para si e fazer aquela pergunta que eu mencionava. O que nós podemos fazer? E não é no macro, é no micro, é no dia a dia, é no todo dia. Como foi mencionado aqui, na minha escola, na escola do meu filho, na minha rua. Entendeu? Na sua comunidade. E há uma série de problemas em cada canto desse país, em cada canto da cidade, que precisa de uma ação da sociedade também. Eu acho que isso aí faltou nas manifestações e precisa ser recuperado. Muito bem. Bom, antes da gente encerrar, vou dar um recado para você que, para além da TV, o Canal Futura também estende seu compromisso com a transformação social, atuando nos territórios de forma presencial, através de uma equipe de educadores sociais espalhada pelo Brasil e em constante articulação com instituições públicas, privadas e não governamentais. A mobilização e a articulação comunitária atua como mediadora em um processo de diálogo crítico e constante que permite incluir na dinâmica do canal a perspectiva de grupos sociais, organizações da sociedade civil, trazendo temática da agenda social brasileira.
Ao longo de 15 anos de atuação, mais de 16 mil instituições foram impactadas por esse trabalho. E para você saber mais, basta acessar o nosso site, que é o futura.org.br. Você pode ter todas as informações sobre o serviço de mobilização comunitária. A gente vai colocar o site para você na tela, futura.org.br. Não vamos colocar o site, mas você sabe, futura.org.br, e você pode saber tudo isso e ainda mais acessar os links que eu mostrei aqui ao longo do programa, tanto da Quer Brasil como do Viva Rio e muito mais, tá certo? Não deixe de conferir na internet. Então, obrigado, Cláudio, obrigado, Rubem, pela participação aqui hoje comigo. Você em casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar então amanhã ao vivo, às 2h30 da tarde, em mais um Conexão Futura. Até a próxima.